O talento está associado a duas situações distintas. Ele pode ser inato, a pessoa nasce com o talento. Tem gente que nasce com o talento, né? Tem gente que tem talento para desenhar, já nasce com esse talento, né? E vai... Outros não. Outros têm um talento para cantar, igual o pastor Paulo, não é verdade? Já nasce. Esse é o que a gente chama de talento inato. E tem aqueles que adquirem, com treino, com prática. Tem gente que não nasce sabendo cantar, mas aí ele começa a praticar aula de canto, começa a treinar, vai, vem. Pensa que não, ele desenvolve esse talento, né? O talento, ele faz com que uma pessoa tenha habilidades acima da média. O talento é uma das características do talento é essa, né? Ele faz com que a pessoa tenha habilidades acima da média. Nós estamos na média, a pessoa que desenvolve um talento, ela eleva um pouquinho isso aí. Está em outro patamar, né? Então, se a Larissa perguntar qual a principal característica do talento, você vai responder alguma coisa relacionada à habilidade acima da média, né? Faz com que a pessoa tenha uma habilidade acima da média, desenvolve uma habilidade acima da média. Qualquer coisa acima da média está relacionada à principal característica do talento, né? Quem vive na média é uma pessoa medíocre. Às vezes as pessoas associam essa palavra medíocre a uma ofensa. Você é um medíocre, né? A cultura popular associa a uma ofensa. O cara me ofendeu, me chamou de medíocre. Mas o real sentido da palavra medíocre é a pessoa que vive sempre na média. O aluno que passa sempre com 70 é um aluno medíocre. 70, 72, 75. Aí o que sempre ganha a lamar, 85, 90. Aí não, ele já desenvolveu uma habilidade acima da média. Então ele já desenvolveu um talento para estudar. O talento hoje em dia ele faz com que muitas pessoas conquistem posições de destaque, abram seu próprio negócio. Tem gente que desenvolve um talento para isso. Tem talento para fazer pão, aí abre uma panificadora, não é verdade? Qualquer semelhança aí é mera coincidência. Desenvolve um talento para isso. De acordo com alguns especialistas, o talento e a prática, eles têm uma ligação bem forte. O talento ele é aperfeiçoado pela prática. Quanto mais você pratica, mais craque você fica. Então, nós temos essas duas situações, o talento inato e aquele que é adquirido ao longo do tempo. Adquirir certos talentos, hoje talvez, com o advento da internet, não seja tão difícil. Hoje em dia você aprende a tocar violão assistindo vídeo no YouTube. Hoje você aprende a falar em público, né? Alguns workshops, algumas palestras, né? Motivacionais, né? Então hoje talvez desenvolver um talento não seja tão difícil quanto há algum tempo atrás, porque nós temos recursos para isso. Mas, por outro lado, tem alguns talentos que mesmo com esses recursos, tem gente que tem dificuldade. Tem gente que tem dificuldade de falar em público. Quando pega o microfone, ele começa a tremer assim, né? A gente tem até uma técnica para essas pessoas. Quando você vai falar, escora aqui no... Ixi, fez barulho lá no coisa. Depois o Will edita. Escora aqui no peito o microfone, né? E bota força mesmo, que aí não treme não. Treme o corpo, mas o microfone não treme, não é verdade? Tem outros que travam. Quando vê muita gente assim, travam mesmo que não sai nada. Outro dia mesmo o Júnior estava compartilhando uma situação que aconteceu aqui numa apresentação de vocês, né, que um dos personagens, na hora de encenar mesmo da apresentação, travou. Travou que não ia nem vinha. Ficou. Tiveram que fazer um improviso lá para resolver a situação. Então, assim, alguns talentos nem sempre são fáceis de desenvolver, né? Por quê? Porque já mexe um pouco com o emocional. Tem uns que têm talento para tesouraria de algo, tem uns que têm talento, outros não.
Eu estou incluído no não. Eu não daria certo na tesouraria de nada. Eu sou muito besta, né? E o tesoureiro não pode ser besta de nada, nem da igreja, nem de uma empresa. Ele tem que ser rígido em algumas situações, no sentido de dizer não, dizer que não pode, que esse não é o melhor caminho, no sentido de cobrar. Ei, cadê aquela nota? Ei, cadê aquela situação? Então, mesmo com os recursos, ainda existe essa dificuldade em desenvolver alguns talentos. Um outro ponto de vista, que a gente até já deve ter visto na mídia, algumas placas do tipo, empresas anunciantes e colocam assim: estamos à procura de novos talentos. Aí já é um outro contexto, né? Nesse sentido, ele representa uma pessoa alinhada com os valores da empresa, com os objetivos, com o que a empresa busca alcançar, né? É um profissional que possui alta performance e que ajudará a empresa a crescer, resolver problemas, mediar conflitos, né? Já são outras situações, né? Tem aqueles que são identificados porque cumprem metas, né? Aquele vendedor ali, ele tem talento. Todo mês ele bate a meta. O cara é talentoso para vender. Então, assim, eu estou espalhando aqui diversos contextos em que se usa a palavra talento. E, por fim, nós vamos falar do talento citado na Bíblia. O talento citado na Bíblia, ele era uma unidade monetária e, ao mesmo tempo, uma unidade de massa. Ele pegava essas duas informações, né? Por quê? Porque naquela época os metais eles já tinham o seu valor, né? Tanto no Antigo Testamento como principalmente no Novo Testamento, os metais já tinham o seu valor, eles eram usados como moedas de troca, né? E a quantidade de metais, ouro, prata, bronze, cobre, caracterizavam uma certa importância em dinheiro. Então, eles usavam algumas unidades de medidas de massa para medir essa quantidade. E uma delas era o talento. E aí, só para a gente ter uma ideia, variava algumas coisas, né? Por exemplo, os gregos consideravam um talento como sendo 20 quilos. Já os romanos, 32. Os egípcios, 27. A Babilônia usava 2, um de 30 e outro de 60. Era o talento leve e o talento pesado. Nós, a título de informação e unificação, vamos dizer assim, nós vamos usar a medida aproximada usada no Novo Testamento. Ele pesava aproximadamente 30 quilos, né? Então, se a Larissa perguntar, na época de Jesus, qual o peso aproximado de um talento? 30 quilos. Então, o talento significava uma unidade de medida de massa que media 30 quilos. Aproximadamente, como nós vimos, variava, né? Inclusive o mais próximo seria 34, mas nós vamos usar essa medida de 30, uma conta aproximada. Só para vocês terem uma ideia, naquela época era comum pagar o dote da noiva, né? E a filha de Júlio César, um dos líderes romanos, né? Pode até chamar de imperador romano. Contamos a história dele aqui em panorama bíblico, em Atos, em cartas, né? E Júlio César foi aquele imperador que foi traído e assassinado por Brutus e sua comitiva, né? E que sucedeu, que antecedeu o imperador romano, né, César Augusto, que foi o que estabeleceu o decreto de recenseamento que fez com que José e Maria saíssem de Nazaré e fossem para Belém fazer o censo. Então, a filha de Júlio César, o nome dela era Júlia César, Júlia Césares, né? O dote dela, ele foi avaliado em 100 talentos de ouro, só isso, né? Ou seja, aproximadamente 3 toneladas de ouro, 3.000 quilos de ouro era o dote dela, né? O grama do ouro hoje
eu andei fazendo umas pesquisas e achei vários valores, mas deve estar em torno de R$300 um grama, né? 1 quilo dá 300 mil, 1 tonelada dá 300 milhões, né? 3 toneladas ficaria perto de 1 bilhão. Né? Esse era o dote aproximado da filha de Júlio César, né? E quem pagou isso aí? Pompeu. Pompeu teve dinheiro para casar com ela, não é verdade? Conta a história que eles casaram, né? Não sei se viveram felizes para sempre, mas a história conta que eles casaram. Bom, então, o que acontece? A partir da parábola dos talentos, a palavra talento passou a ter um outro significado relacionado à conduta dos servos citados na parábola, né? Por quê? Porque os 2 primeiros eles recebem elogios de acordo com as características que eles desenvolveram. Então passou a dizer que eles tinham talento, né? Enquanto que o terceiro ele foi punido por não desenvolver essas características, né? E qual que é essa parábola dos talentos? Às vezes a gente associa muito ao nome talento, mas o que Jesus quer ensinar está além disso, né? Só para vocês terem uma ideia, existem 2 parábolas parecidas. Existe essa que está em Mateus capítulo 25, dos versos 14 a 30, né? E existe uma bem parecida que está em Lucas 19, do 11 ao 27. Né? A não ser por um detalhezinho, vamos dizer por um detalhezinho, as 2 parábolas são iguais, a não ser por um detalhezinho. Qual detalhe? Mateus usa a palavra talento, Lucas usa a palavra mina. A história é a mesma, o contexto é o mesmo, né? A um deu 5, a outro deu 2 e a outro 1. Só que Mateus fala talento, Lucas fala mina, né? Talento vale mais do que uma mina. Um talento tinha 60 minas, só para vocês terem uma ideia, né? As 2 são unidades monetárias e as 2 são unidades de massa. Ou seja, só que se um talento era 30 quilos, uma mina, 500 gramas, né? Então, aproximadamente isso aí, né? Então, um talento, 60 minas. Mas a história ela é a mesma. Jesus conta que existia um homem muito rico e esse homem ele ia se ausentar da sua terra. Então, ele chamou 3 de seus servos. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e ao terceiro 1 talento. Quando Lucas conta a história, a única coisa que muda é que ele usa a palavra mina, tá? E os servos tinham que cuidar dos bens do seu senhor, desses talentos, né? Então, se por um acaso a Larissa perguntar qual o evangelho que fala da parábola dos talentos, você vai responder Mateus. Não é Mateus e Lucas, tá? É Mateus, tá bom? Então, se ela perguntar, eu acho que essa pergunta ela não vai fazer não, porque é muito fácil, né? Não sei. Mas o que Jesus queria ensinar com a parábola dos talentos? Tinha um ensinamento moral e espiritual. O valor em si desses pesos não era o real objetivo da parábola, né? A lição principal da parábola diz respeito à fidelidade com que os mordomos eles devem ter para com os talentos que Deus nos dá. Então, se a Larissa perguntar qual é a principal lição da parábola dos talentos, o que Jesus queria ensinar com essa parábola, você vai responder: fidelidade do mordomo aos talentos que Deus dá. Então, o objetivo da parábola é esse. Jesus quer ensinar isso. Queria ensinar isso para os seus discípulos e queria ensinar isso para a gente hoje, né? A fidelidade do mordomo com os talentos que Deus dá. Esse é o real objetivo dessa parábola.
refletindo mais profundamente sobre os talentos, nós entendemos que eles podem representar qualquer trabalho na obra de Deus, né? Qualquer trabalho que Deus nos dá para fazer, né? Ou seja, seria o nosso talento, vamos dizer assim, né? Eles podem representar habilidades ou capacidades pessoais usadas para fazer o reino crescer. O assunto, ele vai ser abordado nessa perspectiva. Como nós podemos administrar esses talentos? Como nós podemos usar os talentos que Deus tem nos dado com eficiência, né? Na parábola, Jesus, ele conta que um homem rico entregou os talentos a seus servos. Entregou quantidades diferentes. O que Jesus quer mostrar com isso? Cada um de nós tem talentos diferentes, né? Ele deu os talentos de acordo com a capacidade de cada um. E isso acontece nos dias de hoje, né? Ali não era nenhuma espécie de preconceito ou injustiça, não. Porque um ganhou 5, o outro ganhou 2 e o outro ganhou só 1. Esse que ganhou só 1, acho que não tem nada a ver com isso, né? Jesus queria mostrar que pessoas diferentes, talentos diferentes, mas todos podem contribuir para o crescimento do reino, né? Jesus, ele é o dono dos talentos. Se a Larissa perguntar, eu acho que essa ela vai perguntar, quem é o dono dos talentos? Você vai responder Jesus. Aqueles talentos que nós temos, o dono é Jesus. Jesus é o dono dos talentos. Nós somos apenas mordomos. Nós vamos só cuidar desses talentos. Assim como na parábola, passado algum tempo, o homem voltou e pediu os talentos. Isso vai acontecer. Aqueles talentos eram os bens daquele homem que resolveu distribuir com os seus servos. Jesus ensina aí também que o melhor meio de rendimento do seu capital, vamos dizer assim, é entregando ele nas mãos dos servos para que ele possa administrar. Essa é a melhor maneira do reino crescer. Entregar os talentos nas mãos dos servos para que os servos administrem. Muito bem, né? A parábola diz, como o Osmos falou, né? Que o Senhor, ele deu 5 talentos para 1, 2, mais 1. No total, 8 talentos, né? Ele deu para eles. E esses talentos, eles pertenciam ao quê? A um homem rico. Que ao distribuir, ele esperava que eles fossem multiplicados, que esses talentos fossem multiplicados, né? E a grande lição dessa parábola, como o Osmos já vem falando, né? Que essa disciplina aqui traz no dia de hoje, é que ela tem um sentido metafórico na nossa vida. Aqueles bens ou talentos, eles podem representar o conjunto de qualidades naturais e espirituais que a gente tem, né? Porque todos nós aqui temos, né, talentos para alguma área. E que nos capacita a fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, né? Porque muitas das vezes a gente tem esses talentos, mas a gente não usa para fazer a obra de Deus. A gente usa para outras coisas, mas não na obra de Deus. A gente usa fora, né, no trabalho, em qualquer outro lugar, menos na obra de Deus. Então, a Bíblia diz que tudo, ela vem de Cristo, para Cristo, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então, nós não temos nada, né? Como a gente já estudou aqui, nós não temos nada e nem podemos fazer nada. Jesus é que nos dá os talentos para poder a gente fazer segundo a sua vontade e não a nossa. E o que eu achei legal também é que eles não foram escolhidos porque já tinham um talento. Eles já tinham um talento e foram escolhidos. Não, né? Aquele servo foi lá, chamou e deu um talento a eles. Na vida cristã, os cristãos, eles são agraciados com os talentos para fazer a obra de Deus, né? Então, todos nós somos agraciados para fazer a obra de Deus. Então, a lição hoje é que a gente possa refletir sobre os nossos talentos, aquilo que Deus entregou nas nossas mãos e o que a gente está fazendo com esse talento. A distribuição, ela foi proporcional na capacidade de cada um deles. Lá, quando eu estava lendo lá a parábola, achei interessante que ele fala, né? Ele fala lá no início
que ele confiou seus bens a ele, né, que a gente vai falar mais na frente sobre isso, e ele deu de acordo com a capacidade de cada um. Então, ele não é que foi feito de forma injusta ou discriminando algum, não, mas foi de acordo com a capacidade que cada um tinha. Então, ele deu 5 para um, porque ele saberia que aquele que ele entregou 5 tinha uma capacidade de transformar isso num número bem maior. Aí 2 e 1, né? Ele foi de acordo com a capacidade de cada um. Quando Deus criou os seres humanos, os criou com diferentes capacidades. Deus concede de acordo com a capacidade de cada um. Cada ser humano é dotado de alguma capacidade, porque tudo provém do Criador. Na igreja, todos somos abençoados com dons, a fim de que não falte nada no meio do povo de Deus. Pelo menos um talento todo cristão possui. Não tem como você dizer, Larissa, eu não tenho nenhum talento, eu não tenho talento para nada. Você tem. Você pode procurar o que você tem. Todos nós temos um talento. E o que Deus espera de nós é que sejamos fiéis e úteis para o seu reino. E aí eu acho interessante porque quando eles voltam lá com o retorno, né, do dinheiro, ele fala assim, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu lhe colocarei sobre o muito. E já o servo que trouxe só um, ele chama de servo mau e negligente. E lá no final, no 28, ele diz assim, tirem o talento dele e entregue aos que têm os 10, pois a quem tem mais será dado e terá uma grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então que a gente possa refletir sobre o nosso talento, como a gente está utilizando o nosso talento na nossa vida. Os servos receberam os seus talentos, como a Larissa falou, de acordo com a capacidade pessoal de cada um. Eles tinham que fazer somente uma coisa. O quê? Administrar. E é isso que nós precisamos fazer hoje em dia, com os nossos talentos. Administrar. A entrega dos talentos, ela significava não só apenas a confiança, mas provaria a fidelidade de cada um deles. Da mesma forma, nós fomos selecionados a trabalhar com os talentos que Deus nos deu. Trabalhar é o quê? Administrar esses talentos. Jesus espera que cada um de nós trabalhe e faça multiplicar os bens e talentos que Ele nos concedeu. Ele chama pessoas normais, como eu e você, da forma que Ele quer. É Ele que nos escolhe. Às vezes a gente diz, aqui, né, de forma cultural até, né, quem aceita Jesus, as pessoas para aceitar Jesus, né, a gente já explicou em vários momentos o que significa esse aceitar Jesus. Mas aqueles que aceitam, eles foram escolhidos. Existe uma escolha aí, né? É uma teologia também sistemática, né? Entra em duas linhas de pensamento. Mas a gente entende assim, por quê? Porque ele diz assim, em João 15:16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Para quê? Para irem e darem frutos. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então nós temos o privilégio de fazer parte desse time. Nós temos o privilégio de fazer parte desse time. A parábola diz que o servo que recebeu 5 e o servo que recebeu 2, eles foram e negociaram seus talentos, duplicando, né? Duplicaram. Então eles demonstraram algumas características que fizeram dele essas características que Jesus deu. Ou seja, servo
bom e fiel. Foi isso que o Senhor, o homem rico, disse a eles: servo bom e fiel. Então são características presentes na vida daqueles que conseguem administrar os seus talentos. Então existem algumas características que demonstram isso. E é que nós vamos discutir algumas delas, né? Eles corresponderam à confiança do seu Senhor. Eles puseram toda a força de seus talentos pessoais à prova, né? Eles foram diligentes e fiéis, eles não perderam tempo, eles puseram a mão na massa, trabalharam de fato e de direito, né? Assim também é nos nossos dias, né? Aqueles que trabalham na obra de Deus, eles põem a mão na massa, né? Fazem das tripas o coração, inventam várias coisas, né? Inventam um musical no final do ano, na Páscoa, né? Vão dormir tarde, acordam cedo. Assim, não medem esforço, né? Ensaiam 3, 4, 5 vezes por semana. É assim, né? Os que trabalham na obra de Deus devem ter essas características, né? Devem fazer o melhor. Para quê? Para alcançar vidas, né? Para multiplicar vidas, né? Esse é o nosso objetivo. Quando nós fazemos a obra de Deus, né, com apreço, com dedicação, a graça de Deus ela se torna uma fonte inesgotável de sustentação em todas as nossas necessidades, né? Jeremias escreveu assim, né? Maldito o homem que faz com negligência a obra do Senhor. Então, os 2 primeiros servos não demonstraram isso. Agora, o terceiro servo não, ele não cumpriu sua missão, né? A parábola diz que ele recebeu justamente tanto quanto ele podia administrar. Uns podem administrar mais, outros podem administrar menos. Observe que os elogios que o Senhor deu ao servo que recebeu 5 e ao servo que recebeu 2, foi o mesmo. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, por isso te porei sobre muito. Embora o primeiro tenha recebido 5 e o segundo tenha recebido só 2, né? Eles duplicaram, receberam o mesmo elogio e receberam responsabilidades maiores, né? O terceiro não, né? Ele desenvolveu uma atitude ruim contra o seu senhor. Ao invés de trabalhar o talento que havia recebido, ele preferiu esconder. Em vez de administrar o seu talento, ele escondeu. Deixa eu botar aqui, ninguém vai ver. É verdade? Aquele dinheiro escondido, né, qual é o sentido de, qual é o contrário de figurado? Qual é? Desfigurado. Não. Sentido real. No sentido, não era essa palavra que eu ia dizer não, mas no sentido real da coisa, aquele talento enterrado, que não é no sentido figurado, é no sentido real, né? Não sei, falhou o nome agora. Literal. Muito. Ah, tu falou literal? Calma. Vou orar pela sua vida. Tá na cara essa menina, tu é doido. Vamos ler mais. Sai desse corpo que ele não te pertence, não é verdade? Literal. No sentido literal, aquilo significava prejuízo financeiro. Por quê? Porque ele não rendeu. Tanto é que ele disse assim: rapaz, que tu não botou esse dinheiro pelo menos no banco, né? Botava pelo menos na poupança, que é o que rende menos hoje em dia, né? Menor rendimento de investimento, eu acho que é a poupança, né? Tem uns administradores que olharam aí para mim, eu acho que é, não sei se tem um menor ainda. Então o servo disse: rapaz, que tu não botou esse dinheiro pelo menos na poupança para render juros? Tu enterrou. Então, literalmente, significou prejuízo financeiro. Se aquele talento ele tivesse sido colocado nas mãos dos outros 2 servos, ia render mais. Então a gente diz que esse servo ele foi negligente. A grande lição que Jesus quis dar a seus discípulos com essa parábola refere-se ao caráter dos servos, né? A riqueza maior não era o valor dos talentos.
que já eram muitos, né? A mordomia dos talentos, ela inclui, antes de tudo, os valores internos de cada ser humano. É nisso que se refere a mordomia dos talentos. Assim, para administrar e glorificar a Deus através dos talentos que nós recebemos, nós devemos desenvolver as mesmas qualidades que esses 2 primeiros servos desenvolveram. Essas são as qualidades fundamentais para que a gente possa administrar esses talentos. E que qualidades são essas? Vamos ver. A primeira característica que a gente falou aqui, né, é sobre fidelidade. É a fidelidade. Se quiserem anotar aí, tá lá embaixo. Fidelidade. Cadê? Sim, né? É a fidelidade, né? Como nós nos falou, a gente vai falar de 4 características que os servos tiveram, né? E que a gente deve ter, esses 2 primeiros servos. É a fidelidade. Tudo o que aquele senhor esperava do servo é que eles fossem fiéis. Então, falando no nosso Senhor Jesus Cristo, né, do nosso Deus, Ele espera que a gente seja fiel com aquele talento que Ele tem nos dado. A sua palavra diz, lá em 2 Timóteo 2,13, eu gosto muito desse versículo, que ele fala assim: se formos infiéis, Ele continua fiel, pois Ele não pode negar-se a si mesmo, porque a característica de Deus é fiel. Então, a gente sendo fiel ou não sendo fiel, Deus ele continua sendo fiel. E nós, né, o que Ele espera da gente é essa fidelidade. E na Bíblia, a gente vê vários exemplos de pessoas que foram fiéis. Um exemplo é José. José, ele foi fiel aos seus princípios, ao seu caráter, né? Mesmo ele sendo injustiçado, preso, o que ele fez? Ele continuou sendo fiel a Deus. E dentre outros exemplos que a gente tem na Bíblia, né? A gente tem Moisés, Daniel, Paulo, né? Abraão, vários exemplos na Bíblia de pessoas que foram fiéis. Então, já fazendo uma pergunta aí, né? Você não falou do quiz, mas assim, pode ser uma pergunta, né? Qual é a primeira característica? Não que a gente acredita que dessas 4 a gente precisa ter em primeiro lugar a fidelidade, né? A gente precisa ser fiel. Então, para mim, a primeira característica para a gente administrar bem os nossos talentos, aquilo que Deus nos entregou nas nossas mãos, a gente precisa ser fiel. Tem que ter a fidelidade. Então, a primeira seria a fidelidade. Ou então as 4. Você podia perguntar assim: quais são as 4 características, né, para que a gente possa administrar bem os nossos bens e talentos que Deus nos entrega, né, na nossa mão. Aí vocês podem anotar, né? A fidelidade, que é esse aí que a gente está falando. A inteligência, a diligência e a racionalidade. A gente vai falar desses 4, mas se já quiserem botar como pergunta aí, né, quais são as características que a gente pode estar administrando bem, fidelidade, inteligência, diligência, com G, tá? Diligência e racionalidade. A gente vai falar de cada um. Aí o primeiro é a fidelidade, né? Como eu falei. Aí outra pergunta também pode ser exemplos, né? Exemplo de pessoas que foram fiéis na Bíblia. José, Moisés, Abraão, entre outros, né? Deus espera que aqueles que foram chamados para o seu serviço sejam fiéis e não se abalem facilmente com a sua fé em Deus. Deus quer que sejamos fiéis com os talentos que recebemos dele. Então, é muito importante a gente ser fiel, né? Deus, ele entrega cada um talento para que a gente possa usar, como eu falei antes, para a sua obra, né? E muitas das vezes a gente não usa, a gente usa em qualquer outro lugar, mas a gente não usa na obra de Deus. Então, Deus vai chegar e vai perguntar: e aí, meu filho, o que você fez com aquele talento que eu lhe entreguei, né? Quantas pessoas aceitaram a Cristo, quantas pessoas você conseguiu ali através do talento que eu lhe entreguei, né? Fazer a obra do Senhor na terra. Então, ele vai cobrar isso da gente, né? Como diz lá nessa parábola, questão da cobrança, né? Que foi aquela última parte que eu li. Então, que a gente possa realmente ser fiel ao talento que Deus nos deu. E a segunda característica é a inteligência. Aqueles 2 servos, os primeiros, eles usavam da inteligência para negociar os talentos recebidos. Eles usam a sua inteligência para fazer o quê? Multiplicar aqueles talentos. É preciso que os servos de Deus, eles usem inteligência para que não haja prejuízo nos negócios que temos que fazer. Os bens do seu Senhor deveriam ser multiplicados através de uma mordomia eficiente. Na obra de Deus, não devemos fazer qualquer coisa só por emoção.
né? Então, emoção e inteligência, os dois são ingredientes indispensáveis para o pleno sucesso na nossa mordomia. Então, a gente precisa usar não somente a emoção é muito importante, porque quando a gente usa a emoção, a gente está dizendo que aquilo é importante para a gente. Eu sempre falo para meus alunos, quando eles vão apresentar, que eles ficam muito nervosos, que eles ficam muito... Eu disse, olha, vocês estão levando isso a sério, isso é importante para vocês. Se a pessoa vai lá só, eu vou mesmo apresentar, eu sou bonzão e tal, ele não está levando aquilo a sério, porque quando a gente realmente leva a sério, a gente fica nervoso, a gente fica ansioso, né? Mexe com as nossas emoções, mas que a gente possa usar a nossa inteligência junto com a nossa emoção, né, para que a gente possa realmente usar dessa mordomia da melhor forma, da forma eficiente que Deus colocou nas nossas mãos. A terceira característica ou qualidade que nós devemos desenvolver, né, que aqueles servos tiveram, é a diligência. O que é diligência? Diligência significa um cuidado ativo, um zelo, né, uma presteza. Né? Então, diligente é aquela pessoa que faz tudo com zelo, com capricho. Né? Zelo, né, no capricho mesmo, né? Aquele cuidado que você tem em realizar alguma coisa. O contrário de diligente é negligente. Né? Negligente é aquela pessoa que faz de qualquer jeito, quando faz, tanto faz como tanto fez, não está nem aí. Né? Então, os dois primeiros servos, eles agiram com presteza, né? Com zelo, assim que eles receberam os talentos dele. Né? No momento que eles receberam, eles já foram colocando a mão na massa. Né? Eles receberam respectivamente 5 e 2 talentos para trabalharem. E imediatamente saíram para trabalhar. Fizeram isso. Seu objetivo era administrar aqueles talentos recebidos com cuidado, com zelo, com aplicação, até multiplicar. Assim nós devemos fazer também com os nossos talentos. Né? A mordomia cristã, ela repudia a ociosidade. Eita, que nome difícil, né? Ociosidade é quando a gente fica sem fazer nada. Ficar ocioso, ficar sem fazer nada. Né? Como diz o hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido. Né? A Bíblia não gosta disso. Né? A Bíblia diz que a alma do preguiçoso deseja e nada consegue, mas a alma do diligente engorda. Né? Então, trabalhar com diligência na obra do Senhor mostra o quanto estamos envolvidos. Deus quer que façamos o nosso melhor com os nossos talentos. E isso quer dizer trabalhar com fidelidade, inteligência e diligência. A quarta característica é a racionalidade. Racionalidade. Ou seja, tudo que nós devemos fazer tem que ser de forma racional. A gente não pode deixar a emoção tomar conta de tudo. A gente não pode resolver tudo na nossa vida por emoção. A gente tem que usar sempre a razão, a racionalidade. Né? A gente tem que analisar os fatos. Né? Então, nós temos que ter consciência do nosso papel e das nossas limitações. Né? Às vezes a gente não consegue. Tem certas coisas que a gente não consegue. Cantar, por exemplo, não dá para mim. Então não adianta, eu tenho que agir com racionalidade. Não, bote outro, é melhor. Não dá. Então agir com racionalidade é a gente saber das nossas limitações. Né? Entender que Deus nos deu talentos para a gente trabalhar com essas características, mas também não agir pela emoção. Não, está precisando, eu vou lá. Eu aprendo, não estou nem aí. Então aprenda primeiro, desenvolva. Né? Principalmente na área do cantar, né, Eliakim? Que quem não sabe faz atrapalhar, não é verdade? E o pessoal tem um negócio de um mais baixo, de um mais alto. Né? Não, mais baixo. Não, não é assim não, é outro baixo. Ah, tá bom, deixa para lá então, né? O sucesso de qualquer trabalho, ele requer que aproveitemos as nossas oportunidades, né? Então, não podemos abraçar o mundo com as mãos, mas também não podemos desperdiçar alguns talentos que nós temos. Então, agir com racionalidade é nesse sentido. A Bíblia diz que o nosso culto a Deus, ele deve ser feito de forma racional. O pastor já pediu para vocês decorarem esse texto. Eu podia pedir para vocês dizerem aqui, o pastor está lá atrás só olhando, né?
Não, mas não vou pedir agora não, tá? Ah, ainda bem, né? Isso é Romanos 12:1. Diz que o nosso culto a Deus tem que ser de forma racional. E cultuar a Deus de forma racional não quer dizer apenas a liturgia do culto. Não é aquele momento litúrgico do culto. Cultuar a Deus de forma racional é dedicar os nossos valores como se esses valores eles fossem bem aproveitados para Deus e por Deus. Então essas são as características, né? Como a Larissa falou, eu tinha colocado ela aqui no final, a Larissa perguntou no início. É bom que repete 2 vezes, né? Quais as características dos servos prudentes na parábola dos talentos? Fidelidade, inteligência, diligência e racionalidade. Não vamos botar negligência não, pelo amor de Deus, né? Essas características, elas estão relacionadas à forma de como podemos administrar os nossos talentos. Então é assim que nós podemos administrar os nossos talentos, usando essas 4 características. E isso nós vamos fazer para multiplicar a obra de Deus nos nossos dias. Deus nos deu talentos para que possamos fazer as boas obras que Ele nos confiou. Isso significa que devemos servir na igreja com os nossos dons e talentos. Então agora nós já sabemos como administrar os nossos talentos, né, com fidelidade, com inteligência, diligência e racionalidade. Agora, como nós podemos servir na igreja com esses talentos? Eita, Deus poderoso! Isso significa vivenciar a mordomia na igreja. E como que nós fazemos isso? Depois do intervalo a gente conta para vocês, não é verdade? Podemos usar os nossos talentos na nossa casa, nós podemos usar os nossos talentos no nosso trabalho, né? Nós podemos usar os nossos talentos também no nosso momento de lazer, e nós podemos usar os nossos talentos na igreja, né? Para vivenciarmos a mordomia na igreja, né? Essa sim nós precisamos conhecer bem. Para vivenciarmos a mordomia na igreja, primeiro nós precisamos entender qual que é o papel da igreja, né? Para que a igreja serve? Qual que é o objetivo? Qual que é a missão da igreja? E para isso a gente precisa abrir mão de certos conceitos que se estenderam ao longo do tempo em relação à igreja, né? O texto que melhor representa a importância da igreja na terra, né, só podia estar registrado em Atos, não tem outra opção. Os capítulos 4 e 5 de Atos, eles falam, né, do surgimento, da expansão e traz o real conceito, o real significado da igreja. A igreja ela representa uma comunidade de pessoas que buscam fazer a vontade de Deus. Como? Desenvolvendo, né, com zelo, com capricho, com diligência, a sua obra. Os princípios fundamentais para a manutenção e o funcionamento da igreja exigem uma mordomia respaldada única e exclusivamente na palavra de Deus. Por isso que a gente sempre afirma, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É a única, não tem outra. Qualquer coisa, qualquer ensinamento contrário ao ensinamento da Bíblia não faz parte dos nossos planos, né? Não faz parte do plano da igreja. Chuta que é laço, né? Então tudo tem que ser respaldado na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios, ele diz assim, ó: Deus nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Então esse mistério revelado da vontade de Deus, de acordo com o bom propósito, é a igreja. Esse é o mistério e o ministério que nós executamos. A igreja ela vai muito além do que converter almas. Isso é importante? É, mas o trabalho da igreja ela vai além disso, né? Essas almas, elas precisam ser cuidadas, né? Não basta apenas
trazer as pessoas para conhecer do Evangelho, para conhecer do amor de Deus. Essas pessoas elas precisam ser cuidadas. Isso a gente chama de um projeto de redenção, né? Onde tudo converge em Cristo. Né? Esse é o conceito. Né? A gente estava até conversando aqui no intervalo, né, de uma igreja em Manaus que começa esse trabalho desde os pequeninos. Né? As crianças lá se convertem, vão para a igreja, ou nem se convertem, só vão para a igreja, e já tem uma pessoa responsável para cuidar daquela criança. Nós visitamos essa igreja no ano passado, e aí nós fomos assistir uma aula, eu e Larissa, a gente foi assistir uma aula, e aí nós deixamos o Natanael na sala das crianças. Aí terminamos de assistir a aula, fomos lá, pegamos o Natanael. No dia seguinte a gente veio embora. Isso foi em Manaus. No dia seguinte a gente veio embora. Durante a semana a Larissa recebeu uma mensagem. Olá, bom dia, eu sou a professora fulano de tal, eu sou a professora de rebanho do Natanael, eu estou orando por você, pela sua família, pela vida do Natanael. Se você tiver algum pedido de oração, você pode compartilhar. E domingo a gente espera o Natanael aqui de novo. A gente agradece a oração e tudo, mas não tem como levar ele domingo, né? Está fora das nossas condições. Né? Não, e a gente explicou que estava lá só de passagem, visitando, que a gente morava em Boa Vista. Mas olha o zelo, o cuidado que eles têm com as pessoas que visitam a igreja. Então a função da igreja está muito além do que converter almas para Cristo. O processo de cuidar, e esse processo é demorado. Jesus, ele escolheu 12, cuidou deles durante mais de 3 anos, e quando Jesus morreu, eles não estavam nem prontos ainda, né? Então, para cuidar dessas pessoas, é necessário talento, né? A igreja, ela tem o que nós chamamos de dupla vocação, né? Nós somos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. São 2 comparações que Jesus usa: o sal da terra e a luz do mundo. Essa é a dupla vocação da igreja. Como mordomos da igreja, vamos dizer assim, né, o nosso trabalho consiste em observar e manter todas as coisas que Cristo nos ensinou, até que Ele volte. A igreja ela é associada na Bíblia a um corpo. Paulo usa muito essa metáfora, né, da igreja com o corpo. E a igreja ela é um corpo. E 5 qualidades ela dão à igreja características inigualáveis. A gente precisa desenvolver os nossos talentos, sempre levando em consideração essas 5 qualidades que a igreja precisa desenvolver, né? São essas qualidades que diferenciam a igreja de outras organizações, né? E os nossos talentos, eles devem ser usados, desenvolvidos e aplicados dentro da igreja, de acordo, respeitando essas qualidades, né? São qualidades que envolvem a ação do Espírito Santo, através dos nossos talentos, né? É através dos nossos talentos que nós nos envolvemos diariamente com a visão do Rei, né? Então, quais são essas qualidades? Primeiro, crescimento. Toda a igreja ela busca um crescimento, isso é óbvio. Jesus disse: vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações. Então toda a igreja ela busca um crescimento, né? E os nossos talentos eles devem ser usados para que a igreja atinja esse crescimento. Quando eu falo de crescimento, não estou falando da igreja física. Crescimento deve fazer um templo maior. Não. Eu estou falando do crescimento da igreja, pessoas. Because the church is you. Porque a igreja é você. A igreja é você. Nós somos a igreja, né? Todo corpo vivo, ele cresce, isso é natural, né? Para que vocês cresçam e deem muitos frutos.
Pedro, ele nos orienta que nós cresçamos em graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O crescimento ele é uma coisa natural. A igreja primitiva ela experimentou na sua dinâmica de crescimento duas situações: o crescimento qualitativo e o crescimento quantitativo. No crescimento qualitativo, eles percebiam, né, como eles poderiam usar os seus talentos para a expansão do reino. Não só os talentos, os bens também, né? Se você vê no início da igreja primitiva, você observa em Atos esse crescimento, né? Primeiro, os discípulos não consideravam nada absolutamente seu, mas vendiam tudo que tinham e davam o dinheiro aos pés dos apóstolos, para que com esse dinheiro fosse usado para a expansão do reino. Posteriormente, né, Pedro diz assim, né, não é certo a gente perder tempo com causas sociais. A gente está perdendo tempo com picuinha aqui, enquanto o evangelho precisa ser pregado. Vamos escolher 7 homens capazes, né, inimigos de ganho desonesto, para que eles assumam essas responsabilidades, enquanto a gente vá e prega o evangelho. Isso é crescimento qualitativo. Eles vão crescendo em qualidade de acordo com a expansão da igreja. E teve o crescimento quantitativo, né, que é o de Atos 1:8. Primeiro em Jerusalém, 2 pregações de Pedro, mais de 8.000 pessoas se converteram, né? Depois em toda a Judéia, Pedro começa a ir para Lídia, Jope, né, toda a região da Judéia, né? Samaria, Filipe começa a pregar em Samaria e vai, né, até os confins da terra. Então esse foi o crescimento quantitativo. São duas coisas diferentes, mas um está ligado diretamente ao outro. A igreja ela não pode crescer só em quantidade. Por quê? Porque se não tiver pessoas para cuidar desse crescimento, a igreja se perde. E aí acaba se dispersando. E não pode crescer só em qualidade. A gente não pode ter uma igreja formada só por líderes. Só gente top. Eles vão liderar quem? Precisa ter os liderados, né? Esses líderes precisam ir atrás de outras pessoas, né? Então, a primeira qualidade é o crescimento. Precisamos crescer individualmente para que a igreja possa crescer coletivamente. O segundo é a unidade. O segundo é a unidade. Todos os membros do corpo obedecem a uma só cabeça e estão dispostos no mesmo corpo. Cristo é a cabeça desse corpo maravilhoso chamado igreja. Então a igreja precisa ter uma unidade. Paulo ele orienta em 1 Coríntios 1:10, né? Rogo os meus irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos vocês tenham um mesmo pensamento, né? Um só parecer, um só alvo. Unidade, né? Unidade não quer dizer concordar com tudo e com todos. Isso não é unidade. Tem um ditado aí no meio secular que diz que toda unanimidade é burra, não é verdade? Não sei se funciona esse ditado. Unidade não quer dizer isso. Unidade quer dizer as mesmas ideias e os mesmos objetivos. Toda igreja ela tem uma visão. Toda igreja tem uma visão. E as pessoas que ali estão naquela igreja precisam seguir essa visão. Isso é natural, né? Por que tem várias e várias igrejas? Porque pessoas têm visões diferentes. Se não foge da Bíblia, não existe certo ou errado. Se você está pautado na Bíblia, todos estão certos. Apenas visões diferentes, apenas caminhos diferentes. É só o jeito de caminhar que muda, mas o objetivo ele acaba sendo o mesmo, né? Devemos pensar em igreja como um grupo de pessoas que convergem para um fim específico. É isso que significa unidade, né? É sempre
convergir para um fim específico. E esse fim específico é o quê? Gente. O nosso negócio é gente, não tem para onde correr. É gente. É isso que significa unidade. Bom, terceiro, esse é um símbolo bem conhecido. Diversidade. A igreja ela é uma diversidade em unidade. A diversidade ela não rouba a unidade, né? O que é a diversidade? A diversidade quer dizer pessoas diferentes, com características diferentes, né? E individualidades diferentes, mas que convergem para um mesmo fim. É assim que funciona. Nós temos talentos diferentes, então há uma diversidade. Imagina se não tivesse diversidade, se uma igreja tivesse só músico. Ou então uma igreja que não tivesse músico, tivesse só professor de EBD. Ou não tivesse quem trabalhasse com criança. Imagine uma igreja que ninguém limpasse. Então tem que ter essa diversidade. Potencializar essas individualidades é que é o papel de quem está à frente de uma igreja. O objetivo dele é esse, potencializar essas individualidades. É buscar o melhor de cada um, para que aquele talento que ele tenha se sobressaia. E ele possa servir a Deus com aquilo que Deus o direcionou. Lembrar que nós somos indispensáveis no ministério. Nós temos uma função e nós somos indispensáveis. Agora, não confundam indispensáveis com insubstituíveis. São duas coisas diferentes. Você é indispensável por quê? Porque o trabalho que você faz na igreja é de fundamental importância. Você é extremamente importante naquilo que você faz na igreja. O seu trabalho ele é indispensável, a gente precisa daquele trabalho. Mas você não é insubstituível. Eu não sou insubstituível, o pastor não é insubstituível. Não existe. Deus ele levanta pessoas para que a sua obra cresça. Isso é natural. A gente sente falta de uma liderança? Claro que sente, óbvio. Mas o trabalho vai parar por isso? Não. Eu conheço alguns exemplos de igrejas que funcionaram mais de anos sem pastor. Sem pastor. Não tinha pastor. E ela funcionou mais de ano. A liderança assumiu, ficou à frente. E hoje a igreja continua com pastor. Fez falta? Fez. Ele era indispensável na igreja? Era. A igreja parou de funcionar porque ele saiu? Não. Ele era insubstituível? Não. Então, respeitar essa diversidade e potencializar essas individualidades é que fazem a igreja crescer, né? Então, para esse crescimento, nós precisamos analisar a unidade e a diversidade. Bom, agora, não dá para pensar em igreja sem falar de mutualidade, reciprocidade, né? Troca, permutação. Mutualidade significa isso. A Bíblia, ela traz só no Novo Testamento mais de 20. Eu acho que é 25, mas eu vou dizer mais de 20 para mim não errar. Mais de 20 mandamentos recíprocos. O que são mandamentos recíprocos? São aqueles em que nós devemos fazer uns com os outros. Isso é mutualidade. Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, confessar os pecados uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, considerar uns aos outros, estimular uns aos outros, aceitar uns aos outros. São mais de 20. Isso é igreja. Mutualidade, uma troca, né? Uns aos outros. E Paulo ele deixa bem claro isso naquela ilustração que ele fala. O quanto nós precisamos uns dos outros, né?
Acaso a mão poderá dizer para o pé, como eu não sou o pé, não faço parte do corpo? É isso que Paulo diz. Todos os membros formam o corpo e precisam um dos outros para funcionar. E a igreja primitiva ela dava um exemplo disso, né? E se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Comunhão, fazer tudo em comum, fazer tudo uns com os outros. Então, a igreja primitiva vivia muito isso. Quando a mutualidade ela funciona no seio da igreja, passa a existir uma interdependência e uma harmonia entre os diferentes membros do corpo. Essa é uma qualidade que precisa ser administrada dentro da igreja, né? A mutualidade. E por fim, a potencialidade. Potencialidade. Não há como a gente administrar aquilo que não tem vida. A gente só consegue administrar, né? E tudo que tem vida tem potencialidade. Cada um de nós temos um potencial. Cada um de nós temos um potencial. A funcionalidade da igreja, do corpo de Cristo, depende dessa potencialidade. Depende do potencial de cada um. O corpo ele é energizado pelo Espírito. O corpo de Cristo, que é a igreja, é energizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que traz essa energia, né? É quem dá poder aos membros do corpo para que eles trabalhem, agilizem e atuem. Não haverá crescimento verdadeiro em uma igreja se o poder do Espírito Santo não estiver nela. Então nós precisamos despertar essa potencialidade. Às vezes ela está dormindo, está adormecida. Nós precisamos despertar, porque nós temos potencial para isso. No musical, no Sonho de Natal, a gente começa a identificar algumas potencialidades. Diz, rapaz, o fulano, né? Se deu bem naquele papel, o cara é fera. Despertando as potencialidades que tem em cada um. Isso faz parte da igreja. Então essas são as qualidades ou características que fazem da igreja uma organização diferente, né? Uma estrutura inigualável, uma estrutura diferente. Então, se a Larissa perguntar, né, quais são as características que fazem da igreja uma estrutura diferente, você vai responder: crescimento, unidade, diversidade, mutualidade e potencialidade. Tudo isso aí, não esqueçam. Está bem aqui assim que não cabia. São as características da mordomia na igreja, que fazem da igreja uma estrutura diferente, né? São essas características. Bom, quando falamos de talentos, automaticamente nós associamos a palavra dons. O objetivo aqui não é a gente entrar nesse mérito. Falar de dom é muito delicado. Vespeiro. O objetivo não é aqui a gente entrar nesse mérito. Mas não tem como falar de dom e talento separado, né? Acabam convergindo. Então eu vou trazer um texto de Efésios, capítulo 4, verso 11 e 12, que vai falar sobre o quê? Né? Sobre o que nós chamamos dos dons ministeriais, dons de ministério ou dons de ministério geral, né? Por que geral? Porque ele não se restringe a uma igreja local, mas assim a uma totalidade. Isso está lá em Efésios 4, 11 e 12. Não tem como a gente falar da mordomia do talento se não discutir esse texto. O texto diz assim, né? Eu sempre coloco ele na íntegra aqui no meu papel para a gente ganhar tempo. O texto diz assim, é bem conhecido. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado.
Esse texto ele fala de 5 áreas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Esse grupo de 5 itens é conhecido como ministério geral ou ministério quíntuplo. Quíntuplo, porque tem 5, não é verdade? Então, se a Larissa perguntar assim, qual o texto bíblico que fala do ministério geral ou ministério quíntuplo, você vai responder Efésios 4:11, né? Então, esse ministério, ele está associado a 5 itens, que nós vamos tentar ilustrar aqui cada um deles, né? Lembrando, se a Larissa perguntar qual o texto bíblico que fala do ministério geral ou ministério quíntuplo, você vai responder Efésios 4:11. O primeiro que o texto fala são os apóstolos. Hoje em dia, muito tem se opinado a respeito desse título. Alguns usam como uma titulação de líder denominacional, o apóstolo fulano de tal, né? Ele é um apóstolo. Outros até acreditam que isso é heresia, que apóstolo só existiu no tempo de Cristo, hoje em dia não tem mais como ser apóstolo, né? E a gente acredita que isso é indiferente, né? Desde que seja exercido de acordo com o sentido da palavra apóstolo. Pode ser que exista apóstolos hoje em dia, eu até acredito que possa sim, sem problema nenhum, né? Só que a gente precisa entender que apóstolo significa uma atividade original por homens que lançam os fundamentos de uma obra espiritual, né? Geralmente confirmada por sinais e prodígios, né? Está relacionada a ações que frutificam, que faziam os verdadeiros apóstolos, né? Então o apóstolo está associado a como se fosse uma pedra angular de um determinado ministério, né? Uma estrutura, um sustento. O apóstolo está relacionado a isso, né? Porque quando Jesus escolheu os seus apóstolos, primeiro foi 12, mas fica claro e evidente uma referência a cada uma das 12 tribos. Não quer dizer que tem que ser um número limitado, mesmo porque o número de apóstolos cresceram, né? Até Paulo se intitulava apóstolo de Cristo. Então, aquela escolha dos 12 é uma referência às 12 tribos, mas que esse número ele poderia ser expandido como ele foi expandido, né? Então, a palavra apóstolo significa aquele que é mandado a uma missão, né? É isso que significa a palavra apóstolo, né? Foi mandado a uma missão, né? Mas a gente se relaciona a justamente aqueles que lançam um fundamento, né, sobre uma obra ministerial. É a estrutura, né, de um determinado ministério. Ele é designado para um trabalho específico dentro de uma estrutura de cargos na igreja, né? Prioritariamente, esse serviço seria o de expandir a mensagem do Evangelho para novas localidades, né? Então, ele é responsável pela fundamentação de questões doutrinárias em consonância com os ensinamentos de Deus, né? Então, resumindo, é como se fosse o alicerce. É isso que significa ser apóstolo. O segundo ministério é os profetas, né? Todos nós, muitos conhecem os profetas, né? Quem lembra de um profeta aí, pense na sua mente. Vários profetas a gente vê no Velho Testamento. E o profeta é aquele que transmite aquilo que Deus repassa para ele, para o seu povo, né? Ele dá uma direção. Ele indica ali o que o povo deve fazer, né? Ele faz o quê? Ele exorta, ele consola, ele edifica a igreja através, né, o corpo de Cristo através da palavra de Deus. A origem do seu nome significa aquele que expõe, né? Então, profeta, a palavra profeta, ela vem de aquele que expõe. Por isso, tem a ver com trazer uma mensagem de Deus para alertar o seu povo e dar direcionamento para o seu povo. Geralmente, elas são as pessoas que são mais sensíveis à voz de Deus, né?
ao falar de Deus. Atualmente, muitas pessoas elas têm usado esse dom para engrandecimento próprio, para se autopromover, né? E acaba trazendo para a igreja um descrédito. Mas a Bíblia ela diz que cada um de nós, a gente vai prestar conta de si mesmo a Deus por tudo o que a gente faz, né? Seja bom e seja ruim. Então, profeta, né, que é o segundo lá, cadê os profetas? Eles têm essa função de direcionar, né, o povo de Deus através da fala. Ele escuta a voz de Deus e repassa para o seu povo. Temos ainda um outro grupo, que são os evangelistas. Às vezes há uma confusão nos dias de hoje em relação ao que seria o evangelista, né? Geralmente os evangelistas exercem uma atividade comissionada pela igreja para anunciar o evangelho em todo lugar. Daí o nome evangelista, né? É como se fossem os missionários, né? Eles vão levar o evangelho a lugares mais distantes, né? Em Atos nós temos o exemplo de Filipe, um dos 7, que depois passou a ser conhecido como Filipe, o evangelista. Teve um ministério em Samaria, né? Depois foi lá evangelizar o eunuco, né? O significado de evangelista já diz tudo. Evangelista, o que anuncia as boas novas. É isso que significa a palavra evangelista. É aquele que anuncia as boas novas. Então é a pessoa que tem facilidade para criar relacionamentos, pregar o evangelho para as pessoas e ganhar vidas para Jesus. Seu principal propósito é o trabalho evangelístico, na qual consegue explicar de forma fácil e clara a mensagem da cruz para as pessoas. Essa pessoa consegue trazer muitas pessoas, trazer muita gente para dentro do seio da igreja. Uma vez eu tive uma oportunidade de conversar com um missionário e realmente eu tive a curiosidade de perguntar: explica uma coisa aí, como é que vocês abordam assim uma pessoa? Como é que funciona o evangelismo de vocês? Demonstra aí para mim. E aí ele demonstrou, ele falou, chega assim, faz assim, assim. E realmente eles têm uma facilidade, né? Eles conseguem envolver a pessoa numa conversa. Quando a pessoa se espanta, ele já falou de Deus faz muito tempo, né? Então os evangelistas são aqueles que levam as boas obras mais adiante, né? Não são só eles que evangelizam não, tá? Ah não, eu não vou evangelizar porque eu não sou evangelista. Deixa para os evangelistas. Não. A parte de evangelizar é para todo mundo. Agora existem uns que se dedicam a esse ministério e vivem por isso, né? Aí viajam, né? Fazem trabalho missionário, tudo voltado para o evangelho. Bom, nós temos ainda os pastores. Esse talvez seja o mais fácil da gente ilustrar e da gente descrever, né? Os pastores são aqueles que cuidam das vidas que os evangelistas trazem para a igreja, né? Os evangelistas trazem as pessoas para a igreja e dizem para o pastor: toma que o filho é teu, né? O pastor vai cuidar, né? Além disso, o pastor ainda é responsável para administrar, né, para cuidar administrativamente da estrutura da igreja, né? Além de cuidar das pessoas, ele precisa cuidar da igreja instituição, né? A parte administrativa, né? As necessidades espirituais das pessoas e as necessidades físicas da igreja, né? Está precisando de uma central, reforma na sala, tem que construir mais sala, porque os evangelistas estão trazendo muita gente, bota mais sala, isso tem que aumentar o tempo, porque esses evangelistas não param de trabalhar. Então o pastor, além de se preocupar com as pessoas, ele se preocupa com a parte administrativa. A sua função é conduzir, proteger e alimentar as ovelhas de Cristo, né? Ele consegue enxergar além do que as pessoas enxergam de si mesmo. Um pastor que é um líder de verdade, ele consegue ajudar as pessoas a descobrirem a qual dom ministerial cada pessoa pertence. Eu costumo dizer que a visão do pastor ela é diferente da visão de qualquer pessoa da igreja, né? A visão do líder, o líder ele tem uma experiência, um líder que tem uma intimidade com Deus, ele tem uma experiência muito próxima com Deus. E a visão dele vai além.
Eu sei que às vezes já passou pela cabeça de vocês alguma situação do tipo: sei que o pastor fez isso, ó, com aquele cara lá. Vou pegar um exemplo assim bem típico, né? Sei que o pastor não bota o Rodrigo para cantar, cara. O Rodrigo gosta de cantar, canta bem, né? O cara é fera, o pastor não bota o cara para cantar. Eu não sei porquê, eu acho que o pastor tem alguma coisa contra ele. Só que a nossa visão, ela está aqui, ó, limitada. A visão do pastor, ela está mais assim. Ele ora diariamente, ele recebe orientação de Deus, né? Recebe orientação de Deus. Com certeza, se ele não faz isso, vai ter uma explicação bem lógica, né? Que a gente não sabe, porque às vezes não precisa saber. Às vezes o Rodrigo, já peguei o exemplo dele, nem vou acabar de descer a lenha, né? Às vezes o Rodrigo é um cara que bate na Karina. Só quem sabe é o pastor, porque a Karina foi lá conversar com o pastor, pedir oração, só quem sabe é o pastor. Aí o Eliakim está cobrando o Rodrigo lá, não sabe da história. Aí o pastor vai chegar e dizer: Eliakim, não dá, o cara bate na mulher, tá para matar ela. Aí eu vou botar ele aqui na frente. Tu acha que está certo? Ele vai contar isso? Não vai. Vai expor a vida do casal? Não vai. Ele vai dizer para ele aqui, só estou dando um exemplo aqui, pelo amor de Deus, não vamos denunciar o Rodrigo não, tá? Aí, ele vai dizer para ele aqui ainda não é o tempo. Vamos continuar orando, vai chegar o tempo do Rodrigo, mas não é isso. Por quê, gente? Porque tem coisas que só quem sabe é o pastor. E ele não vai sair contando à torta e à direita para expor a vida de ninguém. Eu peguei um exemplo pesado, mas não precisa ser esse não. Às vezes é um cara que compra e não paga. Aí chega um visitante aqui, vê o cara cantando lá na frente. O cara que está cantando bem ali, ó. Me deve que só bichinho. Pensa num caba veaco. Está lá na frente, aquela igreja não presta não. O caba que canta, compra e não paga. Eu estou contando exemplos de situações, né, que demonstram um conhecimento que o pastor tem, que a igreja não tem e nem precisa ter. Então o pastor, ele tem essa responsabilidade. Na Bíblia, pastor, bispo e presbítero significa a mesma coisa, tá? Sempre que a Bíblia fala de bispo, de presbítero, ela se refere a pastor, é a mesma função. E a melhor definição de pastor, ela está escrita em Atos 20, que é quando Paulo reúne os bispos e presbíteros de Éfeso, na cidade de Mileto, e passa as orientações para ele. Essa é a definição de pastor, que é o quê? Proteger o rebanho de Cristo contra heresias e vãs filosofias. E nós temos ainda os mestres. O bichinho aqui ficou no medinho, né? Os mestres, gente, é aquele que tem facilidade de estudar, de entender um pouco mais os textos bíblicos e, além disso, ensinar para as pessoas dentro da igreja, né? Sua função é como um professor para os outros irmãos, que precisa de alguém para ensinar a palavra. Geralmente, eles gostam e possuem facilidade em ler textos complexos e difíceis de entender. Talvez eles não tenham um dom como o evangelista. O evangelista, como o Osmos falou, né? Eles têm o dom de falar de forma simples e rápida, porque eles têm que ser rápidos, né? Porque quando tu vai evangelizar uma pessoa, tu não vai passar lá 2 horas falando, que o cara vai dizer, o cara chato, sai daqui. Eles têm que, de forma rápida e direta, falar do amor de Deus, para convencer as pessoas do seu pecado e vir para o Senhor. O mestre, ele não tem esse mesmo dom. Ele já é, e ainda bem, porque ele é osmilsa, né? Que não se fala. Ele olha de forma bem detalhada, aprofundada, o ensinamento da palavra de Deus, para poder ensinar as escrituras de forma detalhada para o povo, né, para a igreja. A igreja, ela precisa de professores capazes de ensinar a palavra de Deus de forma didática e precisa, comparando as escrituras com as escrituras. É um ministério intelectual que o objetivo é convencer a mente dos cristãos acerca das verdades do evangelho, né? Esse aqui a gente se identifica um pouco, né, dos mestres, de ensinar. Mas tem esse dom também que muitas pessoas têm, né? Que é de realmente estudar a palavra e, além de estudar, conseguir repassar para o povo.
Uma das formas da gente lembrar bem dessas 5 áreas e entender é esse formato da mão. Isso aí não foi aleatoriamente, né? Os apóstolos são o dedo polegar. O dedo polegar, para quem não sabe, ele é a base da mão. Ele é o dedo que alcança todos os outros dedos com facilidade. Você consegue chegar em todos os outros dedos sem muita dificuldade. Ele é a base, ele é o sustento da mão. Então os apóstolos são o sustento do ministério. Os profetas ficam no dedo indicador. Por quê? Eles estão aí para indicar a voz de Deus à igreja, né? Ele ouve de Deus e indica isso que ele ouviu para outras pessoas. Por isso que é o dedo indicador. Os evangelistas são o dedo médio, são os maiores. Por quê? Eles vão nos lugares mais distantes, né? Eles alcançam mais longe, né? Eles conseguem ir a lugares que outras pessoas não conseguem. Então, esses são os evangelistas. Os pastores ficam no dedo anelar. Por quê? É o dedo da aliança. O pastor, ele estabelece uma aliança com uma igreja, né? E essa aliança, pautada em fidelidade, faz com que ele direcione a igreja de acordo com o que Deus pediu, né? O pastor, sempre que eu converso com ele gosta muito daquele texto quando Eliabe diz para Davi, né? Davi foi levar a comida naquele episódio em que os israelitas estavam guerreando com os filisteus, que tinha o Golias lá e tal, e Davi vai levar a comida, e quando Eliabe, irmão de Davi, vê Davi, diz assim: aonde tu deixastes aquelas poucas ovelhas que estavam aos teus cuidados? Pastor é isso, né? Ele cuida de um rebanho e ele precisa ter cuidado aonde ele vai deixar estas ovelhas. Sobre que cuidados? Por quê? Porque ele estabeleceu uma aliança com Deus para cuidar dessa igreja. E os mestres são os dedos mínimos. Por quê? O dedo mínimo é aquele que vai nos menores lugares, né? Procuram as menores brechas. Assim são os professores. Eles procuram os menores detalhes, as melhores brechas, né? Para transmitir a palavra de uma forma mais dinâmica. Então, se a Larissa perguntar quais são as 5 áreas do ministério quíntuplo, você vai responder: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Na igreja, sempre vai existir lacunas que deverão ser preenchidas com os nossos talentos, né? Então, nesse ministério também devem estar os nossos talentos. Na primeira igreja Tabernáculo Batista de Roraima, também há vagas. Há muitas vagas. Se você sentir no seu coração o desejo de trabalhar com crianças, tem vagas no ministério infantil. Mas se o seu desejo é trabalhar com adolescentes, tem vaga no ministério de adolescentes. Mas você gosta de trabalhar com jovens, tem vagas no ministério de jovens. Não, meu negócio é com casais, tem vaga no ministério de casais. Meu negócio é cantar, é música, tem vaga no ministério de louvor. Ah, meu negócio é teatro, é dança, tem vaga no teatro, na dança. Ah, não, meu negócio é professorado, eu gosto de dar aula, tem vaga para quem quer dar aula. Ore a Deus, né? Para que Deus possa despertar a mordomia dos talentos no seu coração, para que você possa servir a Deus com aquilo que Ele lhe deu. Como diz a música de Cassiane, oferta agradável a ti, eu não vou cantar, eu só vou ler, né? O refrão diz assim: meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és o meu Senhor e meu Deus. Que os nossos talentos, eles possam estar disponíveis para servir a Deus da forma que Ele precisa. Porque a primeira igreja Tabernáculo Batista de Roraima, ela conta com você. Ela conta com o seu talento e ela conta com o seu trabalho. Porque falta gente, né, que vai ser preenchida com você. Lucas escreveu certa vez: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Por isso, rogue ao Senhor da colheita para que mande mais trabalhadores. E é isso que nós temos feito. Nós temos rogado ao Senhor da colheita para que Ele mande mais trabalhadores, para que a sua obra continue da forma que Ele deseja. Amém? Chegamos ao final de mais uma aula. Acabaram os TEIs, mas não acabaram as aulas, tá? Na próxima aula a gente continua.